Boa noite. Boa noite. Lula é interrogado por Moro sobre o apartamento no Guarujá. Réu em 5 ações penais, o ex-presidente fala ao juiz pela primeira vez. Moro pede ao Supremo que mantenha Palocci preso. Segundo o juiz, ex-ministro livre colocaria em risco a ordem pública. Petrobras anuncia a venda da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. O negócio, autorizado por Dilma, deu prejuízo de quase 800 milhões de dólares. Empresário revela lavagem de quase 3 milhões de reais para Sérgio Cabral. Escritório da mulher do ex-governador do Rio teria feito contratos fictícios. Inflação despenca para o menor índice dos últimos 10 anos. O IPCA fechou abril em 4,08%, abaixo do centro da meta. Barricadas com fogo criam um cenário de guerra na Cracolândia. A Guarda Civil enfrenta resistência ao tentar apurar o roubo de celular. O Jornal da Gazeta está no ar. Hoje foi mais um dia de muita tensão na Cracolândia. Um conflito entre a polícia militar e usuários de drogas levou pânico à região. Com medo de saques e arrastões, comerciantes da rua fecharam as portas. Para evitar a aproximação da polícia, usuários de drogas e traficantes fizeram barricadas com pedaços de madeira, restos de móveis, colchões e fogo na Alameda Barão de Piracicaba e na Rua Helvécia. A cena era de um campo de batalha. O conflito começou depois de uma ação da Guarda Civil Metropolitana que entrou na região por causa de denúncias de roubo de celular. A polícia militar foi chamada. Chegou um alerta pelo Copom de que uma guarnição da Guarda Civil Metropolitana foi acionada para tentar prender um suspeito que teria roubado um celular e teria fugido para dentro do fluxo. E o que chegou preliminarmente para nós também é que a vítima correu para dentro do fluxo, né? E a GCM teve que agir, né, tanto em prol da vítima, né, como em segurança deles. A tropa de choque lançou bombas de efeito moral para dispersar os usuários. O helicóptero Águia também deu rasantes na área com policiais armados. Às 2 da tarde, a situação já havia sido controlada. O policiamento foi reforçado na região, moradores de rua e pedestres eram revistados. Caminhões da prefeitura realizaram a limpeza. O tumulto na Cracolândia também trouxe consequências para o comércio da região. Muitas lojas tiveram que baixar as portas. Há relatos de saques e agressões. Este vídeo feito por um morador mostra a correria na Rua dos Andradas. Comerciantes estavam em alerta. O dono do bar só reabriu o estabelecimento no meio da tarde. Passaram aqui na correria, abaixei meia porta, pegaram o refri da Coca-Cola e foram embora. Os vendedores contaram que algumas lojas foram invadidas e roubadas. Eles já vieram saqueando da Santa Ifigênia para cá. Como vieram avisando, abaixa as portas, só deu tempo da gente abaixar a porta e ver aquela multidão. Bateram nas portas, chutaram, agrediram o lojista, tentaram roubar e eles vieram quebrando tudo. A situação na Cracolândia ficou ainda mais tensa desde a divulgação das imagens de uma verdadeira feira livre de drogas nas ruas da região. Reportagem divulgada pelo Jornal da Gazeta no final de abril mostrou que traficantes ligados ao primeiro comando da capital dominaram o tráfico na região. As imagens feitas pela própria Polícia Civil mostram que os traficantes estão fortemente armados com metralhadoras e pistolas automáticas e vendem drogas à luz do dia. Na semana passada, um jovem que trabalhava em uma empresa especializada em remoções de dependentes químicos foi assassinado depois que criminosos teriam encontrado com ele uma carteira de bombeiro civil. O corpo de Bruno de Oliveira Tavares, de 34 anos, foi encontrado no domingo a 2 quilômetros da Cracolândia. Ele desapareceu depois que o patrão saiu com a ambulância para buscar a mãe de uma dependente química. No início, a polícia investigou a hipótese de Bruno ter sido confundido com um integrante do Comando Vermelho, uma facção criminosa rival do PCC que atua no Rio de Janeiro. Na época da divulgação das imagens da Feira Livre, o governador Geraldo Alckmin prometeu acabar com a Cracolândia. Uma ação conjunta com a prefeitura está sendo estudada, mas não há data para o início da operação.
A dependente química que Bruno buscava na Cracolândia foi encontrada. Ela está internada numa clínica de reabilitação. Durante a confusão de hoje na Cracolândia, um fotógrafo ficou ferido e teve a câmera e um notebook roubados. Ele já registrou a ocorrência na polícia. E com o inverno chegando, a Prefeitura de São Paulo procura alternativas para abrigar os moradores de rua. Segundo cálculos da Secretaria de Promoção Social, pelo menos 20 mil pessoas estão nessa situação. Para diminuir o problema, foi inaugurado hoje um dos 8 centros de acolhimento para receber esse público. O Centro Temporário de Acolhimento na região do Brás, no centro de São Paulo, funciona 24 horas e tem capacidade para abrigar 164 pessoas, entre mulheres e homens. 50 moradores em situação de rua já estão recebendo o atendimento. Um deles é o Samir Sati, que na semana passada foi agredido por agentes da Guarda Civil Metropolitana. A proposta da Prefeitura é que as pessoas permaneçam por aqui por no máximo 4 meses. Nesse período serão encaminhadas para cursos de capacitação e depois para uma vaga de emprego. Hoje o prefeito João Dória, do PSDB, inaugurou o novo espaço, que foi construído com recursos do setor privado. A meta do prefeito é construir até dezembro outros 7 centros como este. E a novidade é que todos terão também um espaço reservado para os animais. Uma reclamação antiga dos moradores de rua, que muitas vezes se recusavam a ir para os centros de acolhimento porque não tinham um espaço para deixar os bichos de estimação. Apesar da inauguração, o canil ainda não está pronto, só deve funcionar na sexta-feira. Marta chegou há poucos dias no centro de acolhimento temporário. Ela perdeu a casa num incêndio. Desempregada, conta que não tem como pagar um aluguel. Você passa frio, necessidade, as pessoas é violento, vem pra cima, entendeu? Não é todo dia que você tem uma alimentação, sem banho. A cozinheira diz que o abrigo é importante para ela, mas que o serviço ainda precisa ser melhorado. Eles acordar a gente 5 horas da manhã e ter que ficar o dia inteiro aqui. A pessoa que não está trabalhando, acho que não tem necessidade de levantar 5 horas da manhã. O número de moradores de rua em São Paulo não para de crescer. No ano de 2000, eram 8.700 pessoas vivendo em situação de rua na capital. Em 2015, houve um salto. Já eram quase 16 mil pessoas. Agora, a estimativa da Prefeitura é de que pelo menos 20 mil pessoas estão vivendo em calçadas, debaixo de viadutos, nos abrigos fornecidos pelo município. João Dória não descarta a possibilidade de ter que usar as tendas para abrigar tanta gente durante o período de baixas temperaturas. Os abrigos provisórios foram utilizados pela gestão passada. Se houver necessidade, em função do frio e, obviamente, de ação preventiva, por isso o acompanhamento meteorológico que está sendo feito pela equipe do Felipe, se houver necessidade, vamos fazer assim. Em Curitiba, o ex-presidente Lula presta depoimento já há mais de 4 horas ao juiz Sérgio Moro no processo da Lava Jato. É a primeira vez que eles ficam frente a frente. Pela manhã, o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido da defesa de Lula para adiar o interrogatório. O ex-presidente saiu de São Paulo por volta das 9h30 da manhã. Ele foi para Curitiba num jatinho particular, que, segundo o jornal O Globo, pertence a Valfrido dos Mares Guia, que foi ministro de seu governo. Mares Guia foi acusado de ser um dos idealizadores do Mensalão Tucano, esquema de corrupção que teria sido montado em Minas Gerais na gestão do PSDB em 98. Valfrido, no entanto, não chegou a ser julgado. Os crimes pelos quais era acusado prescreveram após ele completar 70 anos. Mares Guia é testemunha de defesa de Lula na Lava Jato e prestará depoimento em 14 de junho. Lula chegou à capital paranaense às 10h30 da manhã. Ele foi recebido no aeroporto por deputados, senadores do PT e ex-ministros. A ex-presidente Dilma Rousseff também estava no local. Depois, Lula seguiu para um escritório de advocacia. Por volta da 1h30 da tarde, Lula foi para a sede da Justiça Federal, onde o depoimento foi realizado. Antes de chegar ao prédio, ele desceu do carro e foi cercado por militantes. Toda a área em um raio de 150 metros do prédio foi bloqueada pela polícia. Só passavam moradores, comerciantes e jornalistas cadastrados. No prédio da Justiça só entrava quem estava trabalhando diretamente no caso.
Todas as outras audiências foram canceladas. Próximo dali, no centro da cidade, movimentos sociais fizeram um ato pró-Lula. Já manifestantes favoráveis à Lava Jato se reuniram na frente do Museu Oscar Niemeyer. Eles levantaram um boneco que ficou conhecido como Pichuleco, imagem que traz Lula vestido de presidiário. O depoimento de Lula começou cerca de 2h30 da tarde. É a primeira vez que o ex-presidente fica cara a cara com o juiz Sérgio Moro. A ação penal trata do triplex em Guarujá. Lula é réu, acusado pela força-tarefa da Lava Jato de ser o real proprietário do triplex. De acordo com o Ministério Público Federal, Lula recebeu vantagens indevidas da empreiteira OAS através do imóvel. Em depoimento no mês passado a Moro, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, disse que o triplex sempre esteve reservado para a família Lula. Ele disse que esteve no apartamento em 2014 com Lula e com Marisa Letícia para tratar da reforma do imóvel. Já estava numa fase bem adiantada da reforma. E disseram, está tudo ok. Então, Dona Marisa me fez um pedido. Disse, olha, nós gostaríamos de passar as festas de final de ano aqui no apartamento. Teria condições de estar pronto? Eu digo, olha, pode ficar certa que antes disso nós vamos entregar tudo pronto. Léo Pinheiro disse também que foi orientado por Lula a destruir provas de repasses de dinheiro ao PT. Eu tive um encontro com o presidente junho. Bom, isso tem anotado na minha agenda. São vários encontros. Onde o presidente textualmente me fez a seguinte pergunta. Léo, eu notei que ele estava até um pouco irritado. Léo, você fez algum pagamento a João Vacari no exterior? Eu disse, não, presidente, eu nunca fiz pagamento a essas contas que nós temos com o Vacari no exterior. Como é que você está procedendo os pagamentos para o PT? Através do João Vacari. Estou fazendo os pagamentos através de orientação do Vacari, de Caixa 2, de doações diversas que nós fizemos a diretórios e tal. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com o João Vacari com você? Se tiver, destrua. Voltamos a falar do depoimento de Lula. O primeiro encontro do ex-presidente com o juiz Sérgio Moro repercutiu na imprensa internacional. A resolução publicada em novembro se aplica a planos individuais, familiares e coletivos, mas somente os contratados após o dia 1º de janeiro de 1999. Segundo o texto, depois da solicitação do cliente, o cancelamento do plano deve ser imediato. Antes demorava cerca de 30 dias. Isso também vale para quem estiver inadimplente. Antes a pessoa só podia cancelar se quitasse os valores devidos. Agora o titular também passa a poder deixar. Bom, esse VT que entrou agora não é sobre o depoimento do ex-presidente Lula e ainda nesta edição você terá mais informações sobre o depoimento do ex-presidente Lula. Em discurso no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer defendeu o fim do que ele chamou de embate permanente entre os brasileiros. No evento, Temer assinou o decreto de política portuária que amplia de 50 para até 70 anos o prazo de exploração dos portos brasileiros. No discurso, ele disse que é necessário haver uma pacificação nacional. Nós precisamos também pacificar o país. Nós precisamos ter mais tranquilidade no país. O país não pode ficar nesta posição de embate permanente, brasileiro contra brasileiro. Ao contrário, a regra geral, conhecida nacional e internacionalmente, é exata e precisamente a cordialidade entre os brasileiros. É claro que há disputas as mais variadas, mas jamais agressões de natureza verbal ou muito menos de natureza física, né? Hoje nós precisamos isto, mas é preciso eliminar uma certa, se me permite a expressão livre, uma certa raivosidade que muitas vezes permeia a consciência nacional. O nosso comentarista de política, Josias de Souza, fala sobre o depoimento de Lula a Sérgio Moro. De toda a coreografia do depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro, a parte mais constrangedora foi o esforço do réu para fugir da realidade. Foram duas as tentativas de fuga. Numa, Lula recorreu até o STJ para tentar adiar o seu encontro com a justiça. Noutra,
Lula reuniu uma multidão em Curitiba para desviar os olhares da cena que interessa. Uma cena constrangedora em que o líder político mais popular do país sentou-se num banco de réus para responder a um interrogatório sobre corrupção. Lula não falou para Sérgio Moro. Ele falou para as câmeras da 13ª Vara de Curitiba. Seu alvo são os cerca de 30% de devotos que dizem votar nele não importa o que ele tenha feito. Como réu, Lula pode tudo, inclusive mentir para não se autoincriminar. Seus eleitores se dispõem a acreditar em qualquer coisa, mas a justiça tende a ser mais exigente. Vencida essa etapa, Sérgio Moro dará um prazo para que a Procuradoria e a defesa de Lula se manifestem. 5 dias para cada parte. E dará a sua sentença, que pode sair ainda neste mês. Se Lula for condenado, recorrerá ao TRF, sediado em Porto Alegre. Ali, o tempo médio de deliberação é de cerca de 1 ano. Significa dizer que Lula pode virar um ficha suja antes de julho do ano que vem, quando os partidos escolherão os seus candidatos à presidência da República. Nessa hipótese, Lula terá que lutar não por uma candidatura presidencial, mas para não ser encarcerado. É disso que Lula foge. Boa noite. O juiz Sérgio Moro pediu ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, a manutenção da prisão preventiva de Antônio Palocci. No texto, Moro alega que uma das sentenças de Palocci está prestes a sair e que a prisão preventiva é o único modo de interromper o ciclo delitivo. Palocci é réu em 2 processos da Lava Jato em Curitiba. Ele está detido preventivamente desde setembro. Depois da captação de imagens, o mercado de drones volta agora para o serviço de entregas. Essas e outras novidades estão na 3ª edição da Drone Show, que foi montada aqui em São Paulo. Um drone com inteligência artificial que reconhece códigos e reage por meio de diferentes movimentos. O projeto é de um grupo de estudantes da Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais. Nós programamos o drone para reconhecer alguns padrões e executar algumas funções quando o drone enxergar essa imagem. Então, quando nós colocamos o código na frente dele, ele reconhece aquele código e executa a função, seja de dar uma pirueta, seja de pousar, de ir para frente, para trás. A inteligência artificial, ela permite que você execute funções do dia a dia de uma maneira muito mais simples e excluindo um possível erro humano. Este outro faz um mapeamento do solo e ainda recria as áreas em um projeto digital em 3D. Tudo processado exclusivamente com as imagens captadas pelo drone. Com essa malha eu consigo fazer toda a parte de terraplenagem, criação das vias e platôs. E depois disso pronto eu consigo enviar para um arquiteto para que ele possa inserir dentro de um contexto de modelagem pronta uma edificação. Essas são algumas novidades da 3ª edição da Drone Show Latin America, que acontece em São Paulo. Tem ainda os modelos maiores, muito usados na agricultura. Os preços aqui na feira variam de R$5.000 até R$100.000. Neste stand, o diferencial é a capacitação dos clientes que desejam pilotar os drones. A principal demanda hoje é foto e filmagem convencional. Tá? Então o pessoal que quer cobrir eventos, que quer fazer vídeos para publicidade, cobertura de vídeos e fotografia para imóveis de alto padrão, então mobiliária, construtora, o pessoal usa bastante. O mercado de drones está em constante inovação. E um exemplo disso é esse modelo que tem sensores para conseguir seguir uma pessoa. Hoje existem cerca de 700 empresas que atuam em todos os estados do país. E a expectativa é de que elas cresçam cada vez mais. As previsões são positivas, ainda mais agora que a Agência Nacional de Aviação Civil regulamentou o uso de drones para fins comerciais. O principal objetivo delas é realmente proporcionar o mesmo nível de segurança que hoje existe em termos de acesso ao nosso espaço aéreo. Os departamentos jurídicos dos contratantes não permitiam contratação de serviços na área profissional, porque não tinha regra, agora tem. Então a expectativa é muito grande esse mercado crescer, gerar muitos empregos. A gente espera que o regulamento traga segurança à atividade, a atividade se desenvolva. Uma preocupação da ANAC é de que a atividade se desenvolva da melhor maneira, com segurança para todos. A Drone Show é aberta ao público em geral e fica no Centro de Convenções Frei Caneca até amanhã. Os ingressos custam salgados R$110.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, nega mais um pedido para que o tribunal obrigue o Senado a abrir um processo de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes. Segundo o despacho do ministro Fachin, não cabe ao Supremo Tribunal Federal interferir em assuntos internos do Poder Legislativo, que determinou o arquivamento da ação de impeachment contra Gilmar Mendes. O pedido em favor da perda de mandato do ministro foi aberto por um grupo de juristas, entre eles Fábio Conder Comparato e Celso Antônio Bandeira de Mello. Para eles, Mendes fere o Código de Ética da Magistratura ao se pronunciar fora dos autos sobre assuntos ainda não julgados pelo Supremo. O impeachment foi protocolado no Senado, mas arquivado pelo então presidente, Renan Calheiros. Os juristas decidiram, então, recorrer ao Supremo para que o Senado fosse obrigado a reexaminar o pedido. A decisão de Edson Fachin diz que o Supremo não pode interferir dessa maneira no Poder Legislativo. O ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, se declarou impedido de julgar ações defendidas pelo escritório de advocacia de Sérgio Bermudes, o mesmo. A decisão dele foi tomada porque uma sobrinha de Marco Aurélio trabalha para o advogado. Ele se declarou impedido 2 dias depois do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pedir o afastamento do também ministro do STF, Gilmar Mendes, da relatoria do caso do empresário Aike Batista. Foi por meio de um habeas corpus de Mendes que Aike chegou à liberdade. O empresário também é cliente do escritório de Sérgio Bermudes, onde trabalha a mulher de Mendes, Guiomar. Adriana Anselmo foi interrogada hoje pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pelos processos que investigam esquemas de corrupção no governo de Sérgio Cabral, marido dela, do PMDB. No depoimento, Adriana admitiu ao juiz que movimentou mais de R$1 milhão das contas dela, mesmo tendo os bens bloqueados pela Justiça. O valor, segundo Adriana Anselmo, foram para pagar honorários dos advogados. Também ouvido pelo juiz Bretas, o empresário Luiz Alexandre Igaíra admitiu ter usado notas fiscais falsas em nome do escritório da ex-primeira-dama fluminense para pagar R$2,5 milhões em propina a Cabral. O primeiro encontro do ex-presidente com o juiz Sérgio Moro repercutiu na imprensa internacional. O jornal americano Washington Post trouxe o relato do clima da chegada de Lula a Curitiba e da troca de farpas entre o ex-presidente e o juiz Sérgio Moro até o depoimento de hoje. Em sessão dedicada só ao primeiro encontro entre Lula e Sérgio Moro, o argentino Clarín apresentou um perfil do juiz, com detalhes da sua carreira. O jornal ainda falou da tensão do encontro entre os dois, classificado como explosivo. O espanhol El País falou das expectativas e possíveis repercussões do depoimento de Lula, apontando que esse é o primeiro depoimento do ex-presidente, réu em outros 5 processos. A TV britânica BBC mostrou numa de suas reportagens a movimentação em Curitiba, no que chamou de um dia possivelmente histórico para a política do país. O depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro terminou agora há pouco. O petista falou por mais de 5 horas. O ex-presidente Lula é réu em outras 4 ações penais. O petista responde a 3 processos da Lava Jato, um da Operação Zelotes e outro da Operação Janus, um desdobramento da Lava Jato. Em Curitiba, uma das ações envolve o triplex em Guarujá, sobre o qual Lula prestou depoimento hoje. Em outra, também na Lava Jato, mas que corre na Justiça Federal de Brasília, o ex-presidente é acusado de tentar obstruir as investigações ao oferecer dinheiro ao ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severó, para que ele não firmasse acordo de delação premiada. Foi nesta ação que o juiz federal Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal em Brasília, suspendeu as atividades do Instituto Lula. A decisão foi publicada ontem. O Instituto deverá ser notificado em até 3 dias e então é obrigado a cumprir a medida. Segundo o juiz, apesar do Instituto Lula desenvolver projetos sociais, ele pode também ter sido usado para cometer diversos crimes. Ricardo Leite disse ainda que, de acordo com testemunhas e várias investigações, os delitos podem ter começado ou terem sido instigados aqui. No terceiro processo, respondido por Lula na Lava Jato, o Ministério Público Federal diz que parte da propina paga pela Odebrecht em contratos da Petrobras foi destinada para a aquisição de um terreno na zona sul de São Paulo, onde seria construída a sede do Instituto Lula. O dinheiro também teria sido usado para comprar um apartamento vizinho à cobertura onde mora o ex-presidente, em São Bernardo do Campo.
Ontem, o pecuarista e amigo do ex-presidente Lula, José Carlos Bunlai, foi ouvido como testemunha de acusação neste processo e afirmou que a ex-primeira-dama, Marisa Letícia, pediu ajuda para mudar a sede do Instituto Lula, mas que isso era um segredo para o ex-presidente. Ela disse ao senhor se o presidente Lula sabia deste projeto. Ela não queria que ele soubesse. Mas em um outro depoimento, colhido nesta terça, essa versão não foi confirmada. O arquiteto Marcelo Carvalho Ferraz disse que participou de uma visita ao imóvel, já que o escritório dele foi contratado pelo Instituto Lula para projetar o museu. Ferraz foi ao local acompanhado de Clara Ante, diretora do Instituto. Quem mais estava presente no local? Na nossa saída, estavam chegando, eu acho que são 2 carros, com o presidente Lula, a dona Marisa, o Paulo Okamoto e Paulo Vanucchi, que eu me lembro. E outras pessoas que eu não conhecia. Em Brasília, o petista responde a outras 2 ações penais. Em uma, na Operação Janus, Lula é acusado de usar sua influência junto ao BNDES e a outros órgãos sediados em Brasília para favorecer a Odebrecht em contratos e obras de engenharia em Angola. Em contrapartida, a empreiteira teria repassado cerca de 30 milhões de reais à empresa do sobrinho do ex-presidente, Taiguara Rodrigues. No outro processo, que tramita na capital federal e faz parte da Operação Zelotes, o filho mais novo dele, Luiz Cláudio Lula da Silva, também é réu. Os 2 são acusados de participar de um esquema de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa, envolvendo a compra de 36 caças Gripen da sueca Saab pelo governo brasileiro. E na aprovação no Congresso de uma medida provisória que envolveu incentivos fiscais a montadoras de veículos. Lula ainda é alvo de outras investigações que não foram concluídas. Em uma delas, o ex-presidente é suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro na compra e reforma de um sítio em Atibaia. Apesar da propriedade estar registrada em nome dos empresários Jonas Suassuna e Fernando Bittar, sócios de um dos filhos do ex-presidente Fábio Luiz Lula da Silva, os investigadores dizem que há indícios de que Lula teria recebido o sítio como vantagem indevida de empreiteiras e de que a escritura apenas oculta o nome do verdadeiro dono. Lula também é investigado por suposto tráfico de influência em obras no Porto de Mariel, em Cuba. Ele é suspeito de ter atuado politicamente para viabilizar o empreendimento que foi orçado em 957 milhões de dólares, dos quais 682 milhões saíram do BNDES. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Refluxo do ódio dos ódios. Não se magnifica fatos ou factoides sem que isso traga consequências como as que voltamos a viver nos últimos dias e horas. De cima a baixo, país afora, cresce a violência física e verbal. Tem a violência cotidiana, tem a violência do Estado, tantas vezes contra os que pouco ou nada têm. E tem a violência que brota da mistura da Lava Jato com luta política no mesmo enredo. Também desse caldeirão se derrama e se espalha borbulhando o ódio, inclusive nos palácios e salões. O depoimento de um réu, Lula, a um juiz Moro, foi vendido e assimilado como a luta do século. Políticos fazem política, esse é o papel deles. Juízes julgam, é o papel deles. Atropelar funções, desinformação e paixão só fazem explorar e atiçar ódios e desinteligência. Diele Denardim proibiu o acampamento de manifestantes em Curitiba. Há um ano, no Facebook, Diele atacava Dilma por manobra criminosa e festejava. A casa caiu para Lula. Diele é uma juíza. Manchete do UOL há pouco. Juiz que barrou o Instituto Lula atribuiu decisão a pedido do Ministério Público que não existiu, mas foi manchete desde ontem. Gilmar Mendes, juiz do Supremo, e Janot, procurador-geral, se atacam, e a mulheres das respectivas famílias, como se envolvidas em atos ilegais. Janot cobra o impedimento de Gilmar, porque a mulher deste, Guiomar, trabalha para Sérgio Bermudes. Bermudes, dono do escritório que obteve de Gilmar o habeas corpus para soltar Eike Batista. Gilmar acusa. Para manter o apoio da mídia, a Lava Jato tornou reféns os presos provisórios. No rastro do ataque de Janot, surge a notícia. Letícia, filha de Janot, advoga para OAS e Braskem, leia-se Odebrecht.
Portanto, segundo ambos, deveriam se dar por impedidos nessa lavagem pública a jato. Isso tudo misturado ao noticiário sobre roubalheira de bilhões. Imagine-se o impacto nos corações, mentes e fígados do respeitável público. Nesse duelo de ódios, o Gilmar Herói foi blindado com o pichuleco, aquele boneco, até, claro, os próximos capítulos. Daqui a pouco vazarão rounds selecionados da luta do século. Boa noite. E ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, Rodolfo Gamberini entrevista ao vivo o jurista Miguel Reale Júnior. A Petrobras planeja vender a refinaria de Pasadena, que fica nos Estados Unidos. A compra da refinaria foi alvo de investigação da Operação Lava Jato por suspeita de superfaturamento. Segundo a Controladoria Geral da União, a compra da refinaria causou um prejuízo bilionário aos cofres públicos. A transação foi considerada a pior na história da Petrobras. Dilma Rousseff participou da autorização do negócio. Na época, ela presidia o Conselho de Administração da empresa. Além de Pasadena, a Petrobras espera arrecadar cerca de 21 bilhões de dólares com a venda e concessão de outros ativos. Venezuela tem mais um dia de protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro. Mais uma vez, os policiais dispersaram os protestos com jatos d'água e gás lacrimogênio. Manifestantes lançaram pedras contra a polícia. Hoje foi confirmada mais uma morte. Um homem foi baleado na cabeça durante um protesto na segunda-feira. São 44 vítimas em 40 dias de protestos contra a Constituinte, convocada por Maduro. Além das manifestações, a oposição continua com o embate contra o governo também no Legislativo. A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou um acordo sobre a inconstitucionalidade e nulidade do decreto que convoca a Assembleia Constituinte. A Organização dos Estados Americanos adiou para a próxima segunda-feira a definição da data para a reunião de chanceleres dedicada à Venezuela. O estudo do IPEA mostra que a renda dos negros ainda é metade da dos brancos no Brasil, embora a desigualdade tenha diminuído um pouco. Apesar dos avanços obtidos na qualidade de vida neste século, a população negra brasileira ainda tem um índice de desenvolvimento humano IDH menor que a população branca. E foi somente em 2010 que os negros alcançaram um patamar que os brancos já possuíam desde 2000. As constatações foram feitas por pesquisadores do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada e a Fundação João Pinheiro. A diferença entre o IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de negros e brancos, caiu de forma significativa no período de 2000 a 2010. Em 2000, o IDHM da população branca era 27,1%, superior ao IDHM da população negra. Em 2010, o IDHM dos brancos passou a ser 14,42% superior ao IDHM dos negros. Apesar dos avanços em alguns estados, como Rio de Janeiro, a renda domiciliar per capita média da população branca, R$ 1.445, é mais de 2 vezes a renda domiciliar per capita da população negra, de R$ 667. Esses dados todos deveriam envergonhar a população brasileira, mas não. Como solução universal, nós pomos a culpa em Lula, Aécio, Dilma, Fernando Henrique, nos partidos, no Supremo Tribunal, no Congresso e deixamos de lado o principal. Nós temos uma distribuição de renda imoral e nunca sairemos do lugar enquanto ela persistir. A Receita Federal tem números que confirmam essa nossa tragédia mascarada. Os 10% dos contribuintes mais ricos no imposto de renda de 2016 tiveram 2,5 vezes mais renda que todos os 50% mais pobres. Querem mais? O 0,1% ou 1 por mil mais rico detinha 43% de toda a renda do 1% mais rico. Parece difícil assim até alcançar o Azerbaijão ou o Uruguai, que tem índices de desenvolvimento humano melhores que o nosso. Começaram a valer hoje as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, para o cancelamento de planos de saúde.
A resolução se aplica a planos individuais, familiares e coletivos, mas somente os contratos após o dia 1º de janeiro de 1999. Segundo o texto, depois da solicitação do cliente, o cancelamento do plano deve ser imediato. Antes, demorava cerca de 30 dias. Isso também vale para quem estiver inadimplente. Antes, a pessoa só podia cancelar se quitasse os valores devidos. Agora, o titular também passa a poder deixar o plano de saúde sem prejuízo aos dependentes. Antes, nesse caso, os familiares perderiam o plano. A operadora também vai ter que fornecer um comprovante do cancelamento em até 10 dias úteis. No primeiro contato com os Estados Unidos, depois de eleito, o novo presidente da Coreia do Sul falou de estreitamento diplomático diante da tensão com a Coreia do Norte. Na primeira conversa por telefone, Moon Jae-in e Donald Trump concordaram em intensificar as relações políticas, militares e diplomáticas para tentar solucionar os assuntos de segurança da Península Coreana. Moon tomou posse hoje e, desde a campanha, já afirmava que está disposto a visitar a Coreia do Norte, onde nasceram seus pais, para buscar uma solução pacífica num momento de tensão na península. E nos Estados Unidos, Donald Trump se reuniu hoje na Casa Branca com o ministro das Relações Exteriores da Rússia. A reunião a portas fechadas é o primeiro e mais alto contato entre Trump e o governo russo desde a posse em janeiro. Após o encontro, Lavrov disse que o importante para os dois governos é estabelecer uma relação que seja mutuamente benéfica. O ministro russo ainda se encontrou com o secretário de Estado americano Rex Tillerson e afirmou que, passada a era Obama, o governo Trump e a Rússia abrem uma nova etapa de diálogos, entre outros pontos, para dar fim ao conflito na Síria. O representante russo ainda se defendeu das acusações de interferência russa nas eleições americanas e de outros países e disse que todas as acusações não passam de uma invenção. O IPCA, o índice usado como inflação oficial, perde força em abril. No mês passado, o IPCA fechou em 0,14%. Em março, o índice havia ficado em 0,25%. De acordo com o IBGE, a queda na inflação no mês passado tem relação direta com os descontos dados nas contas de luz. No acumulado deste ano, a inflação soma 1,1%. Em 12 meses, o índice ficou em 4,57%. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Quando a gente está com uma infecção feia, a febre pode ir a 39 graus. Se a temperatura baixa para 36, quer dizer em geral que a gente está melhorando. Mas se baixar mais, quer dizer que temos um outro problema grave. Com a inflação acontece algo um pouco parecido. No ano passado, nesta época, abril, maio, a inflação anual andava lá por mais de 9% ao ano. Agora baixou para 4% ao ano. Em média, os preços de comida e bebida subiam mais de 13% ao ano em abril do ano passado. Agora, não sobe mais de 3%. Foi uma queda grande. Mas qual é a temperatura ideal da inflação? Depende de cada época e lugar. No caso brasileiro, inflação perto da meta oficial de 4,5% estaria de bom tamanho, no momento. É onde nós estamos mais ou menos. No futuro, essa inflação pode e tende a ser menor. No momento da economia brasileira de agora, no entanto, se a inflação ficar abaixo de 4%, indo para 3%, quer dizer que a gente está com hipotermia, temperatura baixa demais. Quer dizer que falta dinheiro ou coragem para comprar. Quando não há consumo, quando há encalhe, os preços diminuem. Tem remédio? A princípio, sim, baixar as taxas de juros. Se os juros caem, os empréstimos, as prestações, os crediários, os financiamentos ficam mais baratos. Com juros menores, o consumo pode aumentar. O Banco Central pode baixar os juros no atacadão da economia, no mercado de empréstimo entre bancos. Pelo jeito, é o que precisa fazer no final deste mês, com mais vontade, cortar mais os seus juros, chamados Selic. O problema, por enquanto, é que os bancos não estão repassando essa baixa de custos para os clientes do varejo, nós, consumidores e empresas. Talvez os bancos estejam esperando a economia dar sinal de que vai melhorar de vez. Talvez só passem a cortar seus juros com vontade lá pela metade do ano. E se não fizerem isso, vamos ter dois problemas sérios. Primeiro, mesmo a economia tendo parado de piorar, vai ficar bem difícil que saia do buraco. Segundo, será preciso perguntar bem seriamente para os bancos qual o problema com vocês e tomar alguma atitude extra. Sem crédito, a gente não vai para frente. Boa noite.
Hoje, a quarta-feira, foi mais um dia de temperaturas gostosas aqui na capital, com céu azul e bem típico do outono, né? Pois é, nesse momento os termômetros marcam 19 graus e vai esfriar mais ao longo da madrugada. Vamos à previsão com Mariana Armentano. O destaque da previsão é essa gigantesca massa de ar seco que predomina na maior parte do país. Olha só, em toda essa área em amarelo no mapa, o sol vai brilhar forte nessa quinta-feira, sem chances de chuva. Mas a umidade marítima favorece a formação de muitas nuvens e pode até chover fraco no leste paulista e também no litoral fluminense. Nas demais áreas em amarelo no mapa, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não chove. Vamos ver a nossa tabela de temperaturas? Em Maceió, chuvinha fraca prevista só para o período da manhã, à tarde sol forte e máxima em torno dos 30 graus. No Rio de Janeiro, chove a qualquer hora do dia e as temperaturas ficam só entre 18 e 27 graus. Na capital gaúcha, muita nebulosidade e friozinho de madrugada, de até 13 graus e máxima à tarde de 23. Em Brasília, tempo firme e máxima em torno dos 28 graus amanhã. Para São Paulo, a previsão é de muito sol e nada de chuva em todo o interior do estado. Já para a faixa leste, com a passagem de uma frente fria pelo mar, a previsão é de muita nebulosidade e pode até chover em pontos isolados a qualquer hora do dia. Ainda faz calor nas cidades do interior, viu? Em Votuporanga teremos máxima amanhã de 30 graus, em São José do Rio Preto, também no norte paulista, máxima em torno dos 31 e no litoral a máxima vai ficar na casa dos 24 graus em Santos e dos 25 em Caraguatatuba. Agora vamos ver aqui como ficam os próximos dias aqui na capital paulista. Nessa quinta-feira teremos mínima de 15 de manhãzinha e máxima à tarde de 22 graus com chuvas a qualquer hora. Na sexta-feira a chuva vai embora e os termômetros ficam entre 14 e 23 graus com sol e céu azul. E no final de semana esquenta e o sol se mantém por aqui. Máxima prevista de 27 graus no sábado. Agora vamos às notícias do esporte com Estela Gontijo e Michele Gianella. Logo depois do esporte, você acompanha uma entrevista ao vivo com o jurista Miguel Reale Júnior. Noite de decisão para o Corinthians na Copa Sul-Americana. O time de Fábio Carille reencontra a Universidade do Chile em Santiago, né, Michele? É verdade, Estela, boa noite. Olha, boa noite a todos vocês. A primeira partida aqui em São Paulo terminou em 2-0 para o Corinthians, mas não foi um jogo fácil, com direito a muita confusão por parte dos torcedores chilenos. 26 deles foram presos, vocês lembram desse jogo? Como a gente disse ontem aqui, a Universidade de Chile foi punida, né, pela Conmebol. E nesse clima, o Corinthians deve ter um jogo bem difícil essa noite. Chega de comemoração. O Corinthians já virou a chavinha e daqui a pouco briga com a Universidade de Chile pela sequência na Copa Sul-Americana. Ontem à noite, em Santiago, o Timão fez o reconhecimento do gramado do Estádio Nacional. E o técnico Fábio Carille definiu a equipe titular com Pedro Henrique na vaga de Pablo e Léo Príncipe no lugar de Fagner. O técnico também inverteu as posições de Jadson e Romero. O paraguaio começa do lado direito para ajudar Léo Príncipe na marcação do experiente Bocejur. Porém, outra coisa preocupa o Corinthians, a tensão que a partida pode ter. Depois da confusão envolvendo a torcida da Laú e a polícia na arena, o clima tem tudo para estar um pouquinho mais quente do que o normal. Mesmo sabendo da dificuldade, o Corinthians tem que demonstrar maturidade e jogar com a vantagem dos 2 gols feitos aqui no Brasil. Já fizeram um primeiro tempo, principalmente lá, maravilhoso. Jogaram muito bem na nossa casa. Sabemos de todas as dificuldades, mas nós estamos prontos. Mas tem desfalques, né, Michele? 2 desfalques importantes, né? 2 desfalques. O Corinthians joga sem o Fagner, que é um jogador muito importante, né, na defesa corintiana, e sem o Pablo, que está com uma forte sinusite e nem viajou. E o Corinthians vai ter que apostar realmente numa defesa bem consistente para impedir a Universidade do Chile, porque apesar de estar 2-0, parece que é fácil, mas não. O jogo daqui foi um jogo extremamente difícil para o Corinthians. E a Universidade do Chile é um time que está crescendo, está jogando muito bem. Mas o Corinthians está bem focado, eu acho que passa, mas é jogo eliminatório. Então, se fizer 2-0 é complicado, né, da Universidade do Chile. Então, tem que ficar atento realmente nesse jogo.
E na Europa, o Real Madrid se classificou para a final da Champions League, mesmo perdendo para o Atlético de Madrid e com um baita susto no início do jogo, né, Michele? Pois é, Estela, o Atlético de Madrid precisava, olha, de 3 gols para pelo menos levar a partida para os pênaltis. E logo, nos primeiros 10 minutos de jogo, conseguiu abrir 2-0. Já pensou se isso acontece com o Corinthians? Pois é. Mas o Real fez o dele e aí a partida terminou em 2-1 para o Atlético. Resultado que classificou o Real Madrid, que tinha ganhado, né, o jogo de ida por 3-0. A final será disputada no País de Gales, no dia 3 de junho, entre a Juventus de Turim e o time de Cristiano Ronaldo. Muito obrigada, viu, Michele? Obrigada, Estela. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. E a seguir, Rodolfo Gamberini entrevista o jurista Miguel Reale Júnior. Daqui a pouco, até já. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Solidariedade. O estado de São Paulo tem uma forte vocação agrícola, mas os benefícios econômicos não podem ficar apenas com os grandes produtores. O pequeno produtor e o agricultor familiar também têm direito a participar dessa riqueza. Melhorar as condições de assistência e infraestrutura são fundamentais para as famílias se fixarem no campo. Isso evita o crescimento desorganizado das nossas cidades. O trabalho no campo precisa continuar. Essa é a nossa missão a favor de São Paulo. Apitou. Os caras têm medo de encarar, medo. Caiu. Não foi nada, eu acho que não foi nada, levanta. Na trave. Pior do que não contratar é contratar errado. Se a bola tá em campo, o debate tá rolando. Perdeu o cara fina. Isso tudo atrapalha o time de futebol. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. E o ex-presidente Lula está, neste momento, participando de um ato em Curitiba. O ato acontece no centro de Curitiba, na Praça Santos Andrade. Lula está ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff, que também está discursando neste momento. Lula prestou depoimento por 5 horas ao juiz Sérgio Moro. Militantes acompanham o comício e Lula fala nesse momento. Dilma fala nesse momento. Grave mudança na... Vamos agora à entrevista do dia, hoje com Rodolfo Gamberini. Nosso entrevistado hoje é o jurista Miguel Reale Júnior. Vamos falar sobre o espetáculo de hoje, começar falando do espetáculo de hoje, né? Espetáculo dos dois lados, um depoimento de um réu a um juiz que foi apresentado como um duelo de titãs, a luta do século. O senhor acha que houve algum exagero nesse tratamento? Gamberini, é um absoluto exagero. Tratou-se de um ato processual normal. Todos os telespectadores viram os depoimentos que foram prestados por tantos réus, calmamente sentados, sendo interrogados pelo juiz Sérgio Moro. É isto mesmo que aconteceu hoje, por longas 4, 5 horas, em que o ex-presidente Lula foi interrogado, respondeu perguntas do juiz, respondeu perguntas do Ministério Público e dos advogados,
É um ato processual. Quis se transformar um ato processual num ato político, como se o presidente estivesse sendo processado, o ex-presidente, por ser um político e não pelos crimes pelos quais ele está sendo acusado. Ele está sendo interrogado em razão dos crimes que lhe são imputados. Mas o outro lado também, o juiz Sérgio Moro foi à televisão falar sobre a audiência, pediu para as pessoas, quer dizer, a espetacularização foi dos dois lados, não foi? Eu acho que o Sérgio Moro, pelo contrário, pediu que não houvesse espetacularização, ou seja, pediu que não houvesse espetáculo. Não compareçam, não venham. E disse exatamente, eu não sou o outro lado, eu sou o juiz, eu não sou um outro time, eu sou o juiz. Ou seja, muitas vezes até a capa da Veja colocou o duelo do Moro com o Lula, o que é como se fosse um duelo entre ambos. Não, é que o Moro simbolizou uma luta do judiciário no processo de apuração da corrupção, mas não que ele tenha sido um opositor. Não é? O opositor é o Ministério Público. Né? As partes que se colocam em contraposição é o Ministério Público de um lado e o réu de outro. Né? Professor, o senhor escreveu um artigo no Estado de São Paulo nesse fim de semana, intitulado O Roteiro de uma Destruição, em que o senhor não deixou pedra sobre pedra no mundo político brasileiro, mundo até falando da Constituição. Entre outras coisas, o senhor disse que essa Constituição foi praticamente manipulada pelo ex-presidente Sarney, que comprou essa Constituição, distribuindo emissoras de rádio e TV. Não digo que ele comprou o voto. O voto com relação ao sistema de governo. Não é? Eu fui, durante um ano e meio, mais de ano e meio, assessor especial do Dr. Ulisses. A Constituinte tinha a convicção clara de que o sistema de governo certo, ideal para o país, era o sistema parlamentarista, onde existe uma responsabilidade da Câmara, responsabilidade do primeiro-ministro, onde tanto a Câmara pode ser dissolvida, como o primeiro-ministro pode ser destituído por uma moção de censura, onde existem pesos e contrapesos, existe responsabilidade. E o presidencialismo sempre foi um sistema gerador de crises. Veja o que aconteceu de 46 até hoje, o gerador de inúmeras crises. Ao mesmo tempo, professor, tem muita gente que diz que o parlamentarismo no Brasil, qualquer governo não duraria mais de 2 semanas. Olha, não é verdade. Houve um governo que foi exatamente o governo de Tancredo Neves, que foi um parlamentarismo que foi adotado para solucionar o problema da assunção de Jean Goulart ao governo, que foi um governo extremamente profícuo. O Tancredo Neves foi o primeiro-ministro e foi um governo extremamente profícuo, economicamente positivo e politicamente positivo. É que depois houve toda uma conspiração contra o parlamentarismo. Né? E o próprio Jango conspirou contra o parlamentarismo e aí ele provocou um plebiscito por via do qual se foi derrotado o parlamentarismo. O parlamentarismo, ele provoca a criação de partidos políticos, ele provoca uma densidade política. Né? E o Sarney, na verdade, ele queria 5 anos. Para ele, tanto fazia ser parlamentarismo como presidencialismo, o que ele queria era 5 anos. Os parlamentaristas não adotaram a proposta dele de parlamentarismo com 5 anos e ele cacifou presidencialismo com 5 anos. E nisso foi o desastre. Mesmo com todas as críticas que o senhor faz à Constituinte, o senhor agora diz que não se deve convocar uma nova Constituinte, mas se deve fazer uma reforma política. Sim. O senhor disse no artigo que Fernando Henrique fez várias reformas importantes, mas não fez a reforma política. E o senhor disse também que os partidos brasileiros não são ideológicos. Se os partidos não são ideológicos, como é que se faz uma reforma política com esse Congresso? Nós estamos numa situação extremamente delicada. Um mato sem cachorro. Mato sem cachorro. Ou seja, nós já temos aí as condições para fazer uma pequena reforma política, que consiste na cláusula de barreira, que vai já limitar o número de partidos políticos, para estabelecer que só terão representação parlamentar os partidos que alcancem um determinado índice de votação. Em 9 estados, pelo menos um determinado índice de votação, e ao mesmo tempo a proibição de coligações para eleições parlamentares, legislativas. Isto já reduz
os malefícios do sistema eleitoral. Nós temos um sistema eleitoral muito ruim, que é o acaba sistema, com os partidos de aluguel. E acaba com os partidos de aluguel e, ao mesmo tempo, o sistema proporcional é extremamente nocivo. Em suma, nós temos que nos contentar com o que é possível. Professor, eu gostaria de interromper, peço sua licença para interromper, porque o ex-presidente Lula está neste momento num ato em Curitiba. Vamos ver as imagens. Lula está ao lado de Dilma. A Dilma está ali conversando com uma moça de boné vermelho, ao lado de Dilma Rousseff. O ex-presidente prestou depoimento hoje por mais de 5 horas ao juiz Sérgio Moro. Lula está discursando neste momento. Vamos ouvir. Os rojões. Ex-presidente, perdão. Lula! 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 Vamos continuar nossa entrevista, professor? Nós estamos falando da cláusula de barreira do partido, mas tem essa questão da lista fechada que é horrorosa, né? É horrorosa. A lista fechada antes interessava ao PT, porque o PT acreditava que iam votar no PT porque ele tinha uma aura. Hoje o PT tem um descrédito muito grande. Mas hoje interessa aos caciques partidários. Antes era isso, o PT interessava porque iam votar no PT. Hoje interessa a todos os caciques. Hoje interessa a quem? Interessa aos políticos que estão comprometidos com processos e inquéritos para se esconderem atrás da sigla. Para se esconder atrás da sigla. Porque não vão votar em nome, vão votar na sigla. Porque se aparecer o nome, não votam no nome. Então, a lista fechada é um golpe, né, para esconder atrás da sigla o nome que não quer aparecer porque está comprometido com inquéritos e processos. O senhor fala que a solução para o nosso imbróglio é o parlamentarismo com voto distrital misto. Como seria isso? Bom, o parlamentarismo é um parlamentarismo presidencializado, ou seja, com um presidente eleito diretamente, com alguns poderes a mais do que o presidente normalmente de um parlamentarismo puro, não é? Mas, e o voto distrital misto é um voto em que se tem 2 votos, um voto distrital e ao mesmo tempo um segundo voto, que é um voto em lista. Não é? Mas esse voto em lista pode ser um voto em aberto ou um voto fechado. Sei que tem aí mais Curitiba. Tem mais Curitiba. O senhor já pode apresentar o jornal comigo aqui. Vamos ver o discurso de Lula em Curitiba nesse momento. Eu já participei de manifestações com 1 milhão de pessoas. Eu já participei de manifestações com 500 mil pessoas. Eu já participei de manifestações com todo tipo e quantidade de gente que vocês possam imaginar. Mas nenhuma é tão gratificante de saber que vocês confiam em alguém que está sendo massacrado. Nosso tempo se acabou. Agradeço ao jurista Miguel Reale Júnior a participação aqui no jornal. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.